Olá, tudo bem? Já estou de volta na sequência do nosso Band Cidade Rondônia, o seu informativo gerado aqui da capital do nosso estúdio Rita Furtado para todo o estado. Boa tarde a você em Vilhena, a você em Presidente Médici, Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes, Candeias, Porto Velho. Pela internet tem transmissão também. Vamos juntos aqui até 1h30 da tarde nesta sexta-feira, dia 13 de junho. Estou voltando para este bloco e com a entrevista. Nós estamos recebendo já aqui no estúdio do Band Cidade o excelentíssimo governador em exercício, Sérgio Gonçalves, do estado de Rondônia. Vamos ao nosso quadro, o assunto é... Pois é, já estamos aqui com o nosso governador em exercício, Sérgio Gonçalves. Boa tarde, governador. Seja bem-vindo, uma honra recebê-lo. Boa tarde, Adilson. Um privilégio estar aqui para a gente falar do desenvolvimento, né, das conquistas do nosso estado e visão de futuro também. Acima de tudo, né, as perspectivas, né, do que teremos ainda para o ano de 2025. Haja vista que estamos em momento de comemorar, mas sempre implementando meios para continuar nessa crescente. A Rondônia Rural Show é um exemplo desse desenvolvimento, né, vem batendo recorde atrás de recorde. Isso demonstra também que as políticas públicas têm sido bem assertivas, né, governador? Sim, Adilson, eu vejo que o governo do estado, né, de 2019 para cá, ele tem sido muito assertivo no sentido das políticas públicas e como elas estão impactando o ambiente econômico do nosso estado. Né? De um lado, a gente tem o governo do estado, mas muito importante nesse processo é o setor produtivo. E aí eu estou falando, né, do setor empresarial, do setor empreendedor, comércio, indústria, serviço, o nosso agro, que é uma grande alavanca, né, de crescimento e geração de empregos. Né? Tanto é que os indicadores que nós estamos celebrando, né, praticamente toda semana é lançado um indicador novo que Rondônia se destaca no Brasil, primeiro, segundo lugar. Né? Essa semana, por exemplo, né, já que você perguntou agora, essa semana, segunda-feira, né, saiu o índice de Gini de todos os estados do Brasil. O que isso mede? A distribuição de renda. Tão falada distribuição de renda, Rondônia é o segundo melhor colocado, né, no nosso Brasil. O que é legal nisso? Né? Rondônia produz, mas distribui. Não é uma concentração de renda tão alta, né, como acontece na média do país. Isso é bom por quê? Porque Rondônia produz, mas essa renda ela atinge a população como um todo. Né? E isso alegra a gente porque é fruto do ambiente saudável, que tem a ver com políticas públicas também, mas isso é fruto essencialmente do braço do nosso povo que produz. Essa política de diálogo que a atual gestão tem por parte do governador Coronel Marcos Rocha e, consequentemente, do senhor que está na condição de governador em exercício atualmente agora, mas também que acumula a pasta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Isso tem demonstrado que o diálogo que tem sido traçado com os empreendedores, com essa área, que é a principal área do desenvolvimento de uma nação, é a iniciativa privada. São as pessoas que fazem com que isso aconteça. Tem dado essa condição para esse franco crescimento. Nós temos perspectivas de um crescimento, como já vem ocorrendo há algum tempo, fora da curva comparado a outras regiões do país, né? É isso mesmo, Adilson. Acho que aí são dois pontos, né? A questão do diálogo, é essa atitude, né, do governo do estado de ouvir o setor produtivo antes de tomar decisões, ou mesmo quando o setor produtivo ele traz as suas demandas. Né? Eu acho que o grande objetivo, cada vez mais, é o governo sair da frente de quem produz. Né? Eu acho que a gente avançou muito, né, de 2019 para cá, principalmente por causa dessa interlocução, mas o que é bom sempre dá para melhorar. Né? Na gestão pública, desburocratização, simplificação, sempre é um assunto que a gente precisa continuar melhorando e tem muito espaço para melhorar e o estado continuar crescendo. Eu tive a oportunidade, inclusive, na Rondônia Rural Show, em conversar com o senhor algumas vezes, tanto no rádio quanto na televisão. E naquele momento, falando sobre essa participação do Estado e da iniciativa privada, eu fiz uma indagação sobre quanto menos o Estado ele participa, melhora para o desenvolvimento, mas no sentido de participar com o processo de burocratização. Perfeito. O Estado ele precisa se posicionar de forma que seja realmente um parceiro e que ele consiga dar fluidez para o processo. Quanto menos burocracia, maior índice de desenvolvimento. E a comprovação vem agora com dados e o que a gente vem acompanhando nos últimos tempos aqui no Estado. Eu preciso fazer um parênteses aqui, governador, se o senhor me permite. Hoje o assunto do dia é uma live
que foi feita pelo ex-chefe da Casa Civil, o Júnior Gonçalves, como é sabido de todos, é irmão do senhor. Eu queria fazer o primeiro questionamento. Como é que o senhor vê esse posicionamento hoje do ex-chefe da Casa Civil? Porque ali foi citado o Estado propriamente. E aí, qual é a ligação, como é que está, a ligação não, a relação do vice-governador com o ex-chefe da Casa Civil hoje? Adilson, acho que foi necessário dar essa resposta. Eu acho que nenhum ser humano que vem uma pessoa com um facão para atacá-lo vai ficar inerte esperando. Só fazer um parênteses, governador, me permita, até porque nem todo mundo sabe o que está acontecendo. Tem muita gente que está com o televisor ligado agora que não teve acesso à internet. Sim. Então, o que houve hoje pela manhã? O ex-chefe da Casa Civil, nos últimos dias, alguns meios online de comunicação noticiaram que ele está sendo investigado por corrupção, algo em torno de 150 milhões de reais. Não temos os fatos específicos, são especulações, não há nada de comprovação, até porque não vi nenhuma documentação sendo arrolada ali dentro dessa comunicação. E hoje ele subiu uma live na sua página pessoal, inclusive reuniu parte da imprensa, para dar justificativas sobre o que houve naquele momento. E dentre essas justificativas que ele deu, ele colocou muito essa situação de ter participado como chefe da Casa Civil por 6 anos, se eu não estou equivocado aqui. Isso. E durante este período, ele tão somente ele executava as funções que eram dadas a ele. Ele tinha ampla e completa fidelidade ao governador Marcos Rocha. E aí citou que justamente tudo que foi feito tinha anuência do governo. E é por isso que a gente precisa deixar claro. Então, o senhor está colocando que, com o que foi dito ali, a relação que existe entre vocês permanece a mesma. Sim, hoje eu tenho um relacionamento amistoso e de respeito com o ex-chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves. O ponto é que, na saída, ele serviu ao governador e ao Estado de Rondônia por 6 anos, né, como chefe, primeiro como secretário, depois como chefe da Casa Civil. E nesse processo, né, deu a sua contribuição, né, ajudou na governabilidade do Estado, serviu muito bem ao governador, Coronel Marcos Rocha, e deu a sua contribuição, né? Isso é inegável. Muita gente não gosta dele e muita gente admira o trabalho dele e reconhece o trabalho dele, né? Que não era um trabalho simples, né? A Casa Civil tem a função de articular. Se a Casa Civil não trabalhar corretamente, há um risco do governador perder a governabilidade, ou seja, ele não consegue governar, né? Esse é um papel importantíssimo do governo. Após a exoneração do ex-chefe da Casa Civil, e aí que começa o problema disso. Ele começou a sofrer ataques, né, gratuitos, sem nenhum fundamento, sem nenhuma prova, com informações falsas, eu diria que até criminosas, né, e com o objetivo de assassinar a reputação dele. Então, eu penso que hoje essa live ela foi pertinente, precisava ser feita, porque Rondônia não é uma terra sem lei, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Nós temos instituições de autoridade que compõem, né, o poder, né, do Estado, né, como um todo, instituições extremamente maduras, né, que são referências para o nosso país, né, e Rondônia não é uma terra sem lei, né? Eu acho que esse é o ponto, né? E as pessoas não podem atacar as outras gratuitamente com objetivos, né, que sabe lá Deus aonde que quer chegar, né? Então, eu acho que foi positivo, precisava. E eu, até certo ponto, acho que foi a decisão correta, né? E precisa ser apurado tudo que foi apontado nessa entrevista. O governo está completamente aberto e apoia o aprofundamento e detecção de algo, se é que houve, e a penalização consequentemente. Adilson, o governador Marcos Rocha, desde 2019, sempre pregou a transparência, né, a licitude nos atos públicos. Agora não pode ser diferente, né? Então, é necessário apurar, né, tudo que está sendo posto aí, porque a marca do governo Marcos Rocha é a transparência, é o compromisso com a licitude. Então, isso precisa continuar e eu tenho certeza que vai continuar. O governador já tomou ciência dessa situação. Como é que está a relação Sérgio Gonçalves, Marcos Rocha? Relação de respeito, relação de muito trabalho. O governador hoje está em Israel, numa missão internacional.
Tenho certeza, não falei com ele, mas eu tenho certeza que ele está acompanhando o que está acontecendo aqui, né? Porque isso agora, Adilson, o que está acontecendo essa semana, não aconteceu essa semana. Isso é uma construção que vem sendo feita de forma covarde, criminosa, né? E, inclusive, também eu fui alvo de ataques nessas redes sociais, desse mesmo grupo. Tem um grupo sistematizado que come da mesma comida que eu como, no café da manhã, né? E um grupo que tem um objetivo de assassinar reputações, né? A pergunta que faz é a quem interessa esse tipo de conduta ilícita, né? E com certeza isso não pode perdurar, porque no nosso estado tem muita gente, a dona de casa que está nos assistindo, tem um anseio, tem a expectativa que as políticas públicas precisam chegar lá. E para a política pública chegar, né, na dona de casa, no empresário, em quem está nos assistindo, precisa de gente trabalhando, né? Quem está trabalhando não tem tempo para ficar atacando a honra dos outros. Vice-governador e governador, está rachado? Não, não está rachado. A relação é de respeito e de trabalho. Se tem uma coisa que a gente tem, é muito trabalho. Foi cogitado que o senhor sairia do governo e ocuparia um cargo no Tribunal de Contas, salvo erro engano. O que tem de procedente nisso? Adilson, isso é lamentável, né, esse tipo de fake news, né? O Tribunal de Contas, que é uma instituição acima, né, de qualquer questão política, né, um dos poderes premiados, né, no nosso Brasil, né, que tem o seu papel, né, e com certeza não seria moeda de troca, né, de qualquer questão política, né? Fake news, né, eu acho que é importante a sua pergunta, né? O vice-governador Sérgio Gonçalves, que sou eu que estou aqui, é uma pessoa que não está à venda, né? E também eu não sou peão no jogo do xadrez de ninguém, e eu sei aonde eu estou, eu sei aonde eu quero chegar. O meu foco é trabalho, eu levanto cedo, não tenho preguiça de levantar cedo, né? Desde 2019, né, a gente fez uma construção importante na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Hoje sou grato ao governador, né? O governador, hoje, se eu hoje estou na política e na gestão pública, é graças ao governador, sou grato, né? Mas a gratidão ela não pode ser cega e não pode ser a qualquer custo. Eu tenho opinião própria, sei aonde eu quero chegar e a gente vai continuar avançando. Há possibilidade do senhor renunciar ao cargo e concorrer à Câmara Federal? Zero de possibilidade, né? Imagina que eu estou num caminho agora, né? E no meio do caminho desistir. Desistir é coisa de covarde, é coisa de gente frouxa, é coisa de gente que não sabe aonde quer ir, né? Eu tenho a clareza de onde eu quero ir, né? Vou continuar no mandato até dezembro, fazendo as entregas que a nossa população tanto espera, porque se tem uma coisa que a população espera, são entregas, melhorias no nosso serviço de qualidade, é a nossa saúde, é a educação, é a segurança pública. Vamos continuar trabalhando nisso. O governador Marcos Rocha, provavelmente, e a gente está lidando aqui com especulações, não há nada ainda definido, até porque ele mesmo não se pronunciou. Mas a conjuntura seria que ele fosse candidato ao Senado, por exemplo. Ele sairia do mandato, agora no início do próximo ano, e o senhor assumiria como governador. Em se confirmando, continuam juntos, governador, caminhando com aliança política, porque a especulação do momento, os questionamentos são esses, Sérgio Gonçalves e Marcos Rocha. Qual será o cenário 2026? Adilson, hoje eu estou na União Brasil, né? Falei agora há pouco numa outra entrevista, né? Infelizmente hoje o próprio nome do partido evoca a necessidade, né, desse tempo, que é um tempo que nós tínhamos que estar todos unidos em prol de um objetivo, né? O nosso partido é Rondônia, é a população, é a dona de casa que espera um ambiente onde o seu filho possa se inserir na vida profissional e ir bem. Então tem muitas expectativas da nossa população para as entregas e o ambiente precisa ser de união, né? Hoje, infelizmente, o ambiente é de desunião. O nosso partido, se tivesse um nome para colocar o nome nele, deveria ser Desunião Brasil, né? Hoje não há união, a gente precisa, de fato, voltar. Nós temos que parar tudo e começar de novo, porque a população está esperando um governo. Olha bem, um governo Marcos Rocha, que tem entregas importantes, que tem uma construção importante, tem o que mostrar. Um estado desse não vai ter, pela primeira vez, um governador que não vai se eleger a Senado. Isso não, né? Eu acho que é um desperdício. Mas é claro que isso, a decisão é do governador, né? E a decisão que ele tomar, ele vai ser respeitado, com certeza, né? Mas eu penso que
tem uma construção importante a ser feita e está nas nossas mãos. Sérgio Gonçalves, vice-governador do estado de Rondônia, está à frente da SEDEC, a Secretaria de Desenvolvimento, e esta semana, até os próximos dias, está na condição de governador em exercício. Dentre tudo que a gente conversou aqui, posso afirmar que o que tem de certo nesse trajeto, pelo menos o que deve ser consolidado, é que o senhor é pré-candidato ao governo do estado? Sou pré-candidato e você perguntou e eu acabei pulando uma etapa. Quem desiste é frouxo e não sabe aonde quer chegar, né? Então, eu vejo assim, o Estado ele avançou muito e ele precisa continuar avançando, né? E essa é a minha principal motivação, né? Eu não tenho preguiça em levantar cedo, em trabalhar. Sou uma pessoa que aprendi o valor do trabalho muito cedo, lá em Jaru, que foi onde eu morei 16 anos, né? Os primeiros valores que eu aprendi com meu pai, José Gonçalves, a minha mãe, Benedita, trabalho. População não vive de palavra, a população vive de entrega na vida real e isso só vai acontecer por gente que levanta cedo, igual o empresário que levanta cedo para pagar os seus impostos. Então, sou pré-candidato e pretendo continuar o mandato e vou continuar o mandato até dezembro do ano que vem. Governador, para encerrar a entrevista, infelizmente a gente vai ter que acabar. Está chegando a programação nacional da Band, o Melhor da Tarde com a Kátia Fonseca, eu preciso fazer um intervalo ainda, mas esse ambiente que se instaura nos últimos dias e hoje, com essa publicação feita pelo ex-chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, isso pode de alguma forma comprometer o desenvolvimento de Rondônia nos próximos momentos? Não, eu vejo isso como uma chance de limpeza. Nós precisamos de uma limpeza, nós precisamos de pessoas à altura dos cargos que foram comissionados para isso. Poder público não pode ser usado para jogo político, jogo sujo político. População, nós não temos tempo para isso. A população está esperando, né? E a gestão pública ela precisa ser séria. É uma oportunidade de limpeza que precisa ser feita. Agradeço muito a vinda do senhor aqui, parabenizo, eu acho que a coisa pública tem que ser tratada dessa forma. Os representantes do público, do povo estão ali e quando surgem questões como essas, eu acho que de imediato precisa se dar respostas à sociedade. Eu acho que essa é uma postura que merece o nosso reconhecimento e eu tenho absoluta certeza que a ampla maioria da população esperava um posicionamento, evidentemente. Muito obrigado pela participação. Espero que muito em breve o senhor possa retornar conosco para a gente falar sobre as muitas ações que estão sendo desenvolvidas aqui no estado de Rondônia. Obrigado, Adilson. Valeu, mais uma vez o nosso muito obrigado ao governador em exercício do estado de Rondônia, Sérgio Gonçalves, participando do nosso assunto